O ministro da Saúde britânico, Wes Streeting, demitiu-se alegando não confiar em Keir Starmer. O primeiro-ministro do Reino Unido enfrenta assim uma rebelião aberta no seio do seu governo. Na sua carta de demissão, Streeting criticou duramente a liderança de Starmer. No documento publicado na rede social X, escreveu: "Onde precisamos de visão, temos um vazio. Onde precisamos de direção, temos deriva." O Partido Trabalhista sofreu uma esmagadora derrota nas eleições locais e regionais da semana passada. O partido perdeu o controle do Parlamento galês e mais de 1.300 lugares nos conselhos municipais. Embora Starmer tenha prometido permanecer no cargo, apoiado por cerca de 100 legisladores leais, a pressão interna continua a aumentar à medida que potenciais candidatos se vão posicionando. Um deles é a ex-vice-primeira-ministra Angela Rayner, uma figura de proa da esquerda muito popular entre a base do partido e que anunciou ter sido ilibada de qualquer irregularidade pelas autoridades fiscais. Os apoiantes de Andy Burnham, presidente da Câmara de Manchester, também estão a instar Starmer a definir um calendário claro para a sua saída, de modo a permitir que este concorra a um lugar a Westminster e se junte à corrida. De acordo com as regras do partido, um adversário precisa de apoio de 81 deputados trabalhistas para desencadear uma disputa formal. O número de mortos no ataque em grande escala dos últimos 2 dias da Rússia contra a Ucrânia subiu para 24. Este foi um dos maiores ataques dos últimos 4 anos. As autoridades ucranianas afirmaram que os ataques tiveram como alvo principal Kiev. Começaram como um raro ataque diurno na quarta-feira e continuaram na quinta-feira, deixando também 47 pessoas feridas. A Força Aérea Ucraniana disse que a Rússia tinha lançado 675 drones de ataque e 56 mísseis, acrescentando que as suas unidades de defesa aérea tinham abatido 652 drones e 41 mísseis. Vários líderes da União Europeia condenaram o ataque, lamentando que Moscou esteja a comprometer todos os esforços para pôr fim à guerra. Entretanto, as autoridades russas afirmaram que os ataques de Kiev contra a cidade de Ryazan mataram 3 pessoas e feriram outras 12. O novo governo húngaro pôs oficialmente fim ao estado de emergência instaurado pelo antigo primeiro-ministro Viktor Orbán durante a pandemia de 2020. Peter Magyar afirmou que a medida representa um regresso à normalidade, argumentando que o regime de emergência baseado em decretos era um método ultrapassado de tempo de guerra. A administração anterior, liderada por Orbán, tinha prolongado repetidamente a medida, invocando riscos de segurança e humanitários decorrentes da invasão da Ucrânia em 2022. O Parlamento Europeu há muito que criticava o sistema, considerando-o incompatível com os valores europeus. Numa reviravolta radical na política externa, Budapeste convocou também o embaixador russo Evgeny Stanislavov após um ataque maciço com drones perto da fronteira com a Ucrânia. Os ataques atingiram a região da Transcarpácia, onde vive uma significativa minoria húngara. O primeiro-ministro Magyar condenou viamente o ataque, referindo que a ministra dos Negócios Estrangeiros, Anita Orbán, iria exigir informações sobre quando Vladimir Putin tenciona pôr fim ao conflito. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky saudou a mudança de postura de Budapeste, descrevendo a convocatória do embaixador russo como uma mensagem importante. O presidente da China, Xi Jinping, disse ao homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, que erros em relação a Taiwan poderiam empurrar os países para um conflito perigoso. Na abertura da cimeira em Pequim, o líder chinês descreveu a ilha como a questão mais importante nas relações entre os dois rivais. Embora Trump tenha chegado com elogios a Xi, a quem chamou amigo, as 2 horas e 15 minutos de conversações foram marcadas por uma linguagem direta à porta fechada. Enquanto as tensões fervilham no Pacífico, Trump confirmou que Xi se ofereceu para ajudar a negociar o fim das hostilidades com o Irão e reabrir o Estreito de Hormuz à navegação global. O presidente norte-americano afirmou que Xi lhe deu garantias firmes de que a China não forneceria equipamento militar ao regime iraniano, embora Pequim pretenda continuar a comprar petróleo de Teherã. Num sinal de desanuviamento imediato, a Guarda Revolucionária Iraniana já permitiu que vários navios chineses atravessassem o estreito desde quarta-feira à noite. No plano comercial, Trump anunciou um acordo para a China comprar 200 aviões da Boeing,
uma medida que deverá garantir milhares de empregos nos Estados Unidos. A delegação norte-americana, que inclui Elon Musk da Tesla e Jensen Huang da Nvidia, tenta também criar um conselho para abordar as diferenças entre os dois países nas áreas da tecnologia e da agricultura. No entanto, o pacote de armamento de 11 mil milhões de dólares autorizado pela Casa Branca para Taiwan continua a ser um grande obstáculo. A China alerta que qualquer má gestão poderá conduzir a um confronto direto. O Papa Leão XIV visitou a La Sapienza, a maior universidade da Europa, onde foi recebido por centenas de estudantes. A última visita de um Papa a esta instituição romana remonta a 2003. Buongiorno a tutti! Buongiorno! O Papa elogiou a paz e alertou contra o uso desumano das novas tecnologias para perpetuar guerras. Quando sta avvenendo in Ucraina, a Gaza, nei territori palestinesi, in Libano, in Iran, descrive la disumana evoluzione del rapporto fra guerra e nuove tecnologie in una spirale di annientamento. Lo studio, la ricerca, gli investimenti vadano nella direzione opposta. Este momento histórico fica, acima de tudo, marcado pelo aviso do Pontífice, que disse que não se pode chamar defesa a um rearmamento que aumenta as tensões e a insegurança e priva o investimento na educação e na saúde. Na Somália, teme-se agora uma crise de fome ainda mais grave devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz, por onde passam 70% das importações do país. Num dos países mais pobres de África, os preços dos combustíveis duplicaram em apenas um mês e os alimentos estão 50% mais caros. A população local já não tem meios para suportar estes custos. We had 2 children who died, and the diagnosis of the death was, and I quote for you, it was severe hunger and deprivation. Os habitantes locais costumam cultivar os seus próprios alimentos diários, mas não caiu uma gota de chuva nos últimos meses, pelo que as colheitas secaram e até os animais estão a morrer. Esta mulher refugiada lamentou ter sido obrigada a abater parte do seu gado por não conseguir alimentá-lo. Contou que rezaram a Alá para que chovesse, mas a chuva nunca chegou. Acabou também por ter de abandonar a sua casa com os filhos devido aos confrontos entre grupos militantes. A situação agravou-se ainda mais devido ao facto da administração Trump ter praticamente suspendido a ajuda aos países em desenvolvimento, reduzindo os níveis de apoio para cerca de 1/5 do que eram há 4 anos. Todos os anos, milhões de pessoas visitam Les Invalides, a impressionante cúpula dourada e o túmulo de Napoleão, mas por trás da grandiosa fachada deste edifício icónico de Paris esconde-se uma missão menos conhecida, a de servir de lar e hospital para soldados feridos e vítimas de guerra. Isto desde o tempo de Luís XIV, há 350 anos. C'est construit pour des gens qui le méritent. Et donc c'est un geste de gratitude de l'État. C'est même le premier geste social de l'État, puisqu'avant, c'est les communautés religieuses qui accueillaient les blessés, on leur imposait les blessés. Là, l'État dit « je m'en occupe » dans la durée, jusqu'à leur mort. As instalações envelhecidas estão a passar por uma grande renovação financiada pelo Estado e estimada em 100 milhões de euros. O local continua a cumprir a missão original. Hoje, 64 pessoas residem entre estas paredes, incluindo sobreviventes do Holocausto e vítimas civis de conflitos ou ataques. Todas recebem cuidados altamente especializados. Ça nous permet aussi de continuer la rééduque pour être mieux des années qui viennent. C'est une reconnaissance pour nous, des soldats et des anciens. On essaie de s'entraider comme on peut. C'est comme ça aussi, c'est comme quand on était militaire. On s'entraide dans le moment difficile. Parce qu'il faut se relever malgré tout nos accidents. Les Invalides funciona como um hospital especializado em deficiências graves, com experiência em próteses e reabilitação. O objetivo é melhorar a mobilidade de amputados e utilizadores de cadeiras de rodas. É aqui que são tratados, por exemplo, alguns sobreviventes dos ataques ao Bataclan em 2015. Hoje, as equipas médicas enfrentam um novo desafio. Chaque conflit a sa propre signature et aucune n'en efface jamais une précédente. En 1914 sont apparues les gueules cassées. Auparavant, elles existaient déjà, simplement ils ne survivaient pas. Pendant le second conflit mondial, les blessés médulaires, paraplégiques et tétraplégiques ont commencé à survivre.
Pendant les conflits récents au Moyen-Orient, Irak, Afghanistan, sont apparues des amputations multiples à un niveau qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et la signature actuelle, c'est la blessure psychique. A administração diz que o objetivo é também provar aos soldados atualmente destacados que França estará sempre do seu lado. No Festival de Cinema de Cannes, por trás do brilho dos smokings e das chegadas ao tapete vermelho, outra equipa chama por vezes a atenção: os cães-polícia. Entre tirar selfies com as estrelas, alguns participantes do festival apercebem-se de repente de um focinho a farejá-los discretamente. A sua missão? Farejar cannabis e cocaína entre os visitantes. Je peux me diriger aussi bien vers une femme, vers un homme, quelqu'un qui soit en costume ou apprêté en tenue de soirée ou quelqu'un qui soit en survêtement, casquette. Même le chien, de toute façon, il ne fait pas la différence. Donc, lui, elle suit les odeurs et ce pourquoi elle était formée. Em França, as verificações de droga realizadas pela polícia em espaços privados são estritamente reguladas por lei, o que limita possíveis intervenções. No entanto, em grandes eventos, a circulação de narcóticos não é segredo para ninguém. Plus on aura la possibilité d'aller sur des lieux privés, plus on sera efficace. Mais voilà, c'est la législation qui nous contraint aujourd'hui à faire ça sur la voie publique. En tout cas, ça nous suffit pour travailler, pour être efficace et pour obtenir de bons résultats. Os filmes O Brilho, As Estrelas em Ascensão e Um Cão que quase poderia ser a estrela de um filme policial. Em Cannes não precisa de falas nem de um fato. O seu faro é suficiente para desempenhar o papel principal.